Os três céus da Bíblia. Você já parou para pensar que há muito mais além do que seus olhos podem ver? Enquanto olhamos para o céu azul ou as estrelas cintilantes, poucos sabem que a Bíblia descreve não apenas um, mas três céus, cada um com um propósito específico e uma mensagem profunda. Mas por que quase ninguém fala sobre isso? Talvez seja porque entender esses céus nos tira da zona de conforto e nos coloca diante de algo maior que nós mesmos. Um Deus que governa dimensões visíveis e invisíveis. O primeiro céu, o céu físico e tangível. O primeiro céu é aquele que nossos olhos contemplam todos os dias. É o azul do firmamento que cobre a terra como um manto de proteção, acolhendo o sol, a lua e as estrelas. Quando Davi escreveu: "Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos", Salmos 19:1, ele fazia referência a essa criação magnífica. Cada amanhecer é um lembrete de que Deus sustenta tudo com perfeição e ordem. A grandeza visível desse céu físico reflete a sabedoria do Criador. Além de sua beleza, o primeiro céu tem um propósito essencial: garantir a vida na terra. É nele que as nuvens se formam, trazendo a chuva que sacia a sede do solo e permite o crescimento dos alimentos. Sem ele, o equilíbrio da criação seria impossível. Gênesis 1, 6, 8 nos mostra que Deus separou as águas e fez o firmamento, chamando-o de céu, estabelecendo assim uma divisão essencial para a existência da vida. O primeiro céu é como um abraço constante de Deus à humanidade. Esse céu, no entanto, não é apenas científico ou funcional, ele é profundamente espiritual. Quando olhamos para o alto, somos naturalmente levados a refletir sobre a majestade de Deus e nossa dependência dele. Quantas vezes, em momentos de dificuldade, levantamos nossos olhos ao céu em busca de respostas ou consolo? Como Jesus ensinou em Mateus 6:26, ao falar das aves que não semeiam nem colhem, mas são alimentadas pelo Pai, o céu nos lembra do cuidado divino em cada detalhe. Há algo curioso sobre o primeiro céu. Ele nos conecta ao infinito, mas ao mesmo tempo limita nossa visão. Embora possamos admirar a beleza das estrelas e o brilho do sol, não conseguimos enxergar além do que Deus nos permitiu. Essa limitação não é acaso, mas uma oportunidade para cultivarmos fé. Afinal, como Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O primeiro céu é um convite à contemplação e à confiança. Quando você observar o céu da próxima vez, lembre-se, ele é mais do que um espetáculo visual. É uma mensagem silenciosa de Deus para você. O sol que aquece, a chuva que refresca e o vento que sopra são sinais de que o Criador está presente em cada detalhe. Pense nisso enquanto agradece pelo teto protetor que Ele nos deu. Segundo céu, dimensão espiritual e batalhas invisíveis. O segundo céu não é visível aos olhos humanos, mas sua influência é real e palpável. É nele que ocorrem batalhas espirituais entre forças do bem e do mal. Efésios 6:12 nos alerta: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas. Esse céu é o palco onde anjos e demônios travam conflitos que impactam nossas vidas, decisões e até mesmo nossas famílias. Esse ambiente invisível pode parecer distante, mas ele se manifesta em nossa realidade. Cada pensamento, tentação ou decisão moral que enfrentamos tem reflexos nesse segundo céu. Quando Daniel orava, como registrado em Daniel 10:13, o anjo enviado a ele foi impedido por um príncipe demoníaco. Essa história nos lembra que as respostas de Deus, muitas vezes, passam por um campo de batalha espiritual antes de chegarem até nós.
É nesse segundo céu que a intercessão tem um papel fundamental. Nossas orações não apenas sobem a Deus, mas também fortalecem as forças celestiais que lutam ao nosso favor. Quando Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Lucas 22, 31, 32. Ele nos mostrou como a oração pode ser uma arma poderosa em meio às batalhas invisíveis. Esse céu também nos alerta sobre a necessidade de vigilância espiritual. A tentação de ignorar essa dimensão é perigosa, pois o inimigo age nas sombras, buscando afastar-nos de Deus. No entanto, como Romanos 8:37 nos garante, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Confiar em Jesus e na palavra é a nossa proteção diante de um campo de batalha que não podemos ver. Quando você enfrenta desafios espirituais ou sente que sua fé está sendo atacada, lembre-se de que sua luta não é solitária. Anjos lutam ao seu lado e Deus nunca perde o controle. Reforce sua fé com a palavra, clame o nome de Jesus em oração e confie no poder de Deus para vencer as trevas, pois aquilo que está além dos olhos não está além do alcance de Deus. Se você crê nesta palavra, escreva nos comentários: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque em teu nome eu tenho vitória sobre o mal. Amém. Terceiro céu. A morada de Deus. O terceiro céu é o lugar mais sublime que podemos imaginar. É a morada de Deus, um lugar de completa perfeição, onde não há dor, tristeza ou morte. O apóstolo Paulo mencionou essa dimensão ao dizer: conheço um homem em Cristo que foi arrebatado ao terceiro céu. 2 Coríntios 12:2. Esse é o céu prometido àqueles que colocam sua fé em Jesus, onde a comunhão com Deus é eterna e perfeita. Esse céu é descrito como a Nova Jerusalém em Apocalipse 21:2, uma cidade adornada como uma noiva para o seu noivo. É um lugar de glória inimaginável, onde o próprio Deus enxugará toda lágrima. Imagine um lugar onde a luz não vem do sol, mas da glória de Deus, como diz Apocalipse 21:23. Esse é o destino final que nos aguarda, muito além do que o mundo pode oferecer. A presença de Deus é a essência desse lugar. Não há necessidade de templo ou intermediação, porque Ele estará no meio do seu povo. Como Apocalipse 22:3-4 descreve: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face. É difícil para nossa mente finita compreender a grandeza desse céu, mas é a recompensa prometida àqueles que perseveram na fé. Esse céu também é um lembrete da santidade de Deus e de sua justiça. Nem todos terão acesso a esse lugar de glória. Apenas aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, Apocalipse 21:27. Isso não é motivo de medo, mas de esperança para aqueles que entregam suas vidas a Jesus. É um convite para viver de maneira que reflita o caráter de Deus aqui na terra. Quando você medita sobre o terceiro céu, pergunte-se: estou vivendo de forma que honra a Deus e demonstra fé em Jesus? Este é o destino daqueles que creem, mas também um chamado para que outros conheçam essa promessa. Pois o céu não é apenas um lugar, é a garantia de uma vida eterna na presença de Deus, muito além de qualquer dor ou limitação terrena. Por que este tema não é pregado com frequência? Falar sobre os três céus exige coragem para abordar realidades espirituais profundas que confrontam nosso cotidiano. Muitos evitam o tema porque ele nos faz refletir sobre nossa finitude, nosso propósito e a luta espiritual que enfrentamos. Em um mundo focado no materialismo, mensagens que nos conectam a dimensões espirituais podem parecer fora de lugar, mas são absolutamente necessárias. Afinal, a Bíblia nos chama a não viver apenas pelo que vemos, mas pela fé,
2 Coríntios 5, 7. Os sistemas modernos, muitas vezes, ignoram o valor da espiritualidade, reduzindo tudo ao que é palpável e visível. Essa mentalidade se infiltra até mesmo na pregação, levando a um foco excessivo em temas mais práticos. No entanto, como Jesus ensinou, buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Ignorar os céus é negligenciar o chamado para viver para algo maior. Outro motivo para a ausência desse tema é o desconforto que ele gera. Reconhecer que existe um segundo céu de batalhas invisíveis e um terceiro céu de justiça eterna nos força a avaliar nossa vida e escolhas. Isso pode ser desafiador, especialmente em uma cultura que valoriza conforto e prazer imediato. No entanto, Deus nos chama para refletir sobre as coisas do alto, e não apenas nas que são da terra, Colossenses 3:2. Ainda assim, o silêncio sobre os céus não diminui sua importância. Quando entendemos que nossa luta diária tem reflexos espirituais e que nosso destino final é a comunhão com Deus, ganhamos força para perseverar. Como Romanos 8:18 nos encoraja, os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós. Ignorar essas verdades nos priva de uma visão eterna que transforma nossas vidas. Agora, imagine o impacto de viver com essa consciência. Cada oração, cada decisão e cada ação refletem um propósito eterno. Não permita que o mundo silencie o chamado de Deus em sua vida, pois quem entende o verdadeiro significado dos céus nunca mais será o mesmo. Agora que você entende o significado dos 3 céus, fica claro que Deus tem um plano maior para a sua vida. Um plano que começa com uma decisão: entregar seu coração a Jesus. O terceiro céu, a morada de Deus, é o destino reservado para aqueles que reconhecem Jesus como Salvador e confiam nele para a salvação. Mas essa promessa só se torna real quando você escolhe abrir a porta do seu coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus está esperando por você, pronto para perdoar os seus pecados, transformar sua vida e dar a você a certeza de uma eternidade ao lado de Deus. Essa é a maior decisão que você pode tomar. Se hoje você deseja aceitar Jesus como Salvador, fale com Ele em oração, do seu jeito. Confesse suas falhas. Entregue seu coração e peça que Ele seja o Senhor da sua vida. Ele promete que nunca te rejeitará. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Não deixe para amanhã. Esta é a sua chance de viver uma vida guiada pela fé, repleta da paz que só Deus pode oferecer. Receba a Jesus hoje e comece a experimentar o que significa ser verdadeiramente livre e amado por Deus. Se você já tem Jesus como teu Salvador, confirme com amém nos comentários e compartilhe conosco de qual cidade você assiste esse vídeo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.